o que Deus ele quer falar com a igreja, é a vontade dele que prevalece, do Espírito Santo. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Coloque a Bíblia sobre a cadeira, pegue na mão de um irmão do teu lado, uma irmã que está do teu lado aí, feche os corredores e comece a glorificar a Deus nessa noite, porque o Espírito Santo não te trouxe aqui por um passatempo nessa noite, o Espírito Santo não te trouxe aqui nessa noite apenas por mais um culto, o Espírito Santo não te trouxe aqui para mais uma ceia, o Espírito Santo te trouxe aqui para te dar um alerta hoje, vindo dos céus, vindo do Senhor, porque passe o tempo, passe os anos, ainda que algumas pessoas duvidem, ainda que algumas pessoas questionem, ainda que algumas pessoas pensem que não vai se cumprir, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então feche os teus olhos e comece a glorificar a Deus, feche os teus olhos e comece a bendizer o nome do Senhor. Grande Deus e poderoso Pai, nós entramos na Tua presença com toda reverência, nós entramos, Senhor, na Tua presença com o nosso coração quebrantado, nós entramos, Senhor, na Tua presença uma vez mais, e te pedimos, Senhor, que daqui a alguns minutos a Tua glória incendeie essa casa de oração. A Tua palavra diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, que era apenas um culto que estava acontecendo, era o primeiro culto que estava acontecendo no templo de Salomão. Eles estavam reunidos, ali estava Asaf, ali estavam os levitas, e eles estavam sacerdotes reunidos, e enquanto eles estavam reunidos, a Tua palavra diz que a Shekinah, a glória de Deus, pousou sobre aquele templo, e todos receberam o poder do Senhor, o poder do Espírito, a ponto dos que estavam fora do templo foram curados pelo poder que estava sendo manifestado naquele templo. Eu sei que os tempos mudaram, Senhor, eu sei que muitas pessoas têm perdido a essência, eu sei que muitas pessoas têm perdido o desejo pela Tua presença, eu sei que nós estamos vivendo em tempo de apostasia, onde muitos estão se desviando da fé, eu sei que nós estamos vivendo um esfriamento sobre a terra, mas eu creio, Senhor, que por causa de um justo que pode estar aqui nessa noite, por causa de um coração que entrou aqui quebrantado, por causa de um coração que entrou aqui em chamas, por causa de um coração que entrou aqui fervoroso, o Teu Espírito pode trazer a glória do Senhor sobre este lugar, e os crentes que entraram aqui tristes, eles vão saltar de alegria na presença do Espírito Santo. Eu não sei quantos vieram para glorificar a Deus, mas se você entrou por aquela porta, não por religiosidade, mas se você chegou dizendo: eu quero cultuar ao meu Deus, eu quero adorar o Rei dos Reis, eu quero bendizer o bendito de Israel, o Rei dos Reis, então levante a tua voz e comece a dar glórias a Ele, porque Ele é o único digno de toda honra, Ele é o único digno de toda glória. Levante a tua voz e comece a dizer aleluia, levante a tua voz e comece a glorificar, porque enquanto a igreja está glorificando, o céu está renovando. Aleluia, nós te exaltamos, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus e aplaudindo ao nome do Senhor Jesus, que Ele está no nosso meio, aleluia. Oh Espírito Santo, amados, eu quero chamar a atenção de toda a igreja, não quero que, peço aos irmãos que não andem pelo culto, que
fiquem atentos, porque Deus ele vai falar conosco. Amados, há mais ou menos um mês, Deus vem falando profundamente ao meu coração sobre o arrebatamento da igreja. É do conhecimento dos irmãos e para nós que cremos no arrebatamento, antes desse tão terrível período tribulacional, de que não há mais sinais que esperam por esse arrebatamento. Para nós que cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos que o arrebatamento ele é iminente e pode acontecer a qualquer instante. Não há profecia, não há profecias que ainda não se cumpriram, porque nós cremos que o que falta, o que resta agora é a igreja ser arrebatada. Amados, a Bíblia diz que os dias que Jesus ele for arrebatar a igreja, ou nos dias finais, a terra estará passando por um momento de decadência moral, uma decadência espiritual. As pessoas estarão vivendo suas vidas tranquilamente, como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse tranquilo. Eles estarão bebendo, dando-se muito aos vinhos e às festas e às suas orgias. Mas quando de repente o Senhor virá, quando eles menos esperam. É por isso que algumas expressões nós vamos encontrar em Tessalonicenses, que Ele virá quando não pensais. Ele virá quando você está vivendo tranquilamente a sua vida. Mas ao Senhor vem falando ao meu coração que a igreja do Senhor precisa ser alertada nessa hora final, antes do arrebatamento. E é por isso que nessa noite eu quero pregar sobre o tema as portas do arrebatamento. As portas do arrebatamento, no sentido de que nós estamos no último instante, na última hora, no último minuto e talvez nos últimos segundos da igreja na terra. E para quem ainda não sabe, ou para quem está chegando na igreja agora, a promessa de Jesus não é que nós venhamos ficar na terra todo o tempo. A Bíblia diz que por um intervalo de tempo a igreja será levada às nuvens a encontrar o Senhor Jesus. Há quem pense, pastor, mas o que isso significa? Significa talvez dizer que por um instante todas as pessoas justas na terra e que foram justificadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, eles vão desaparecer da terra. É mais ou menos assim, as pessoas chegarão no trabalho e vão perguntar: cadê o Danilo? Aquele que trabalha aqui conosco na empresa. Ele desapareceu junto com as centenas de pessoas que está sendo reportada na televisão, que também desapareceram. É como se alguém chegasse na escola, Tiago, e dissesse: onde está o Tiago? O Tiago faltou. O Tiago não é de faltar. O que aconteceu? O Tiago também sumiu. Aleluia. É como se alguém chegasse na loja, Josivaldo, e falasse: cadê o Josivaldo? Ele não veio trabalhar hoje, deu alguma notícia? Ele não deu notícia, ele não informou porque não veio, mas a notícia que chegou até nós é que ele também desapareceu da terra. Amados, está chegando a hora em que as pessoas vão desaparecer da terra. Certamente a terra passará por um caos como nunca passou até hoje, porque as pessoas eles vão querer achar resposta, mas não vão encontrar resposta tão cedo, porque os que tinham resposta subiram com o Senhor, estão nas nuvens com o Senhor. Amados, está chegando a hora da igreja encontrar Jesus, e o Espírito Santo quer trazer um forte alerta para a igreja de Cristo que está reunida aqui nessa noite. Amados, estamos vivendo os dias maus. É do saber dos irmãos que nesses dias finais as pessoas vão procurar mais entretenimento do que verdade, do que princípio, do que doutrina, do que palavra. É por isso que a Bíblia diz, em um dos sinais desses tempos, a Bíblia diz que deixarão de dar ouvido à verdade e darão ouvido a fábulas, a doutrina de demônios, porque levantarão mestres para si que vos ensine aquilo que satisfaz os seus ouvidos. Para mim
isso é entretenimento, para mim é isso, aquilo que é aparente, aquilo que é visível, aquilo que não confronta, mas a verdade que confronta será deixada de lado. É por isso que, se você está numa igreja em que prega a verdade, doa quem doer, você precisa ficar nessa igreja até o último dia. A minha maior preocupação não é se você vai ficar na igreja quadrangular da Vila Bart até o último dia, mas a minha preocupação como pastor é que quando a trombeta soar, você possa subir e encontrar o Senhor. E como pastor, eu quero te dar uma direção aqui hoje, porque talvez amanhã você vai para uma outra cidade, porque talvez amanhã você vai para um outro estado, e se você for procurar uma igreja, procura uma igreja que prega a verdade da palavra de Deus, porque nesses dias finais está se levantando igrejas por entretenimento, igreja que está atraindo pessoas por causa das luzes, igreja que está atraindo as pessoas porque tem uma boa banda, um bom louvor, estão atraindo as pessoas porque é uma igreja aconchegante. Mas escute, é melhor estar numa igreja que não é aconchegante, é melhor estar numa igreja que não tem boas luzes, é bom estar numa igreja que não tem boa iluminação, mas uma igreja que prega a verdade de Cristo, porque quando o arrebatamento acontecer, a igreja que vai subir não é uma igreja bonita, não é uma igreja adornada, não é uma igreja visivelmente bela, é uma igreja que vive o verdadeiro arrependimento, é uma igreja que põe o rosto no pó e diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ai de mim pecador, se não se arrepender. Amados, e nesses dias finais, a Bíblia também diz como um sinal que os obreiros e os líderes das igrejas, eles serão pessoas amantes de si mesmo, porque aqueles sinais que o apóstolo Paulo dá ao dizer mais de 10 características das pessoas nos dias finais, ele está se referindo a líderes. É só você entender o contexto que ele estava dizendo, e ele estava dizendo para os líderes da igreja, que os líderes da igreja nesses dias finais serão amantes de si mesmo, serão egoístas, serão hipócritas, serão avarentos, serão homens com aparência de piedade, mas que vão negar toda a verdade. Amados, homens com falsa modéstia. Ele estava dando sinais que nos últimos dias os líderes das igrejas, eles se desviarão da fé, eles se apostatariam da fé. É um tempo de esfriamento, é um tempo que as pessoas estão, obreiros que pregavam, que levitas que cantavam, estão deixando o altar e deixando a igreja, estão abandonando o caminho de Deus e abandonando a liderança, e é nesse tempo que o Espírito Santo levanta uma voz profética para dizer para a igreja: ainda que todos os líderes desanimem, ainda que muitos obreiros abandonem os seus altares, não deixa de seguir a vontade de Deus, não deixa de estar na presença de Deus, não deixa de estar na posição. Mas pastor, a instituição pode se corromper, ainda que a instituição da terra se corrompa, a igreja que é imaculada, que foi lavada no sangue do Cordeiro de Deus, que é justa, justificada pelo sangue, essa igreja que é organismo vivo, precisa continuar olhando para o autor e consumador da fé, porque a igreja viva, a igreja de Cristo, não vai ficar na terra para viver o governo do anticristo, porque a igreja não foi chamada para ser governada pelo anticristo, a igreja foi chamada para deter o anticristo, porque quando a igreja subir, quando a igreja for arrebatada, aí ele vai governar sobre a terra, porque ele vai governar sobre o injusto, ele vai governar sobre aqueles que não creram em Jesus, mas os que creram em Jesus, eles reinarão para sempre, eles estarão com Cristo, e eles governarão ao lado de Jesus. Quantos estão preparados nessa noite para ouvir o alerta do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Amados, o primeiro alerta do Espírito Santo, aleluia, o primeiro alerta, louvado seja Deus, é uma preocupação. É uma preocupação aos irmãos que estão na igreja. A primeira preocupação não é com os visitantes, a primeira preocupação não é com aqueles que visitam de vez em quando a igreja, a primeira preocupação não é com aqueles que estão chegando agora, a primeira preocupação do Espírito Santo é com aqueles que estão na igreja há muito tempo, mas não conseguem viver uma vida de santidade.
É pessoas que estão presentes no culto, ouvindo a palavra, cantando louvores, mas não há um arrependimento genuíno. Amados, a Bíblia diz em muitos textos, a Bíblia diz que mostra a nós que líderes da igreja vai ficar no arrebatamento. A gente vê isso em muitos sinais. Por exemplo, um dos sinais diz que alguns chegarão e falarão assim: em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. Esses são sinais de alguém que frequentava a igreja, que cultuava, mas que também era líder na igreja. Um visitante não está preocupado em curar enfermos. Um visitante não está preocupado com os dons. Dons é para quem lidera, é para quem está na igreja, é para quem faz parte da liderança. Então a primeira preocupação, porque você já imaginou aqueles que pertenceram à igreja por anos ficar no arrebatamento? Já imaginou ele chegando no trabalho e alguém dizendo: olha, que bom que você está bem? E esse irmão da igreja, esse líder da igreja olhar para essa pessoa no trabalho e dizer: que ruim que eu estou bem, que eu estou aqui. Como assim? Que bom que você não desapareceu. Não, que ruim que eu desapareci, que eu não desapareci. Porque os irmãos da igreja que eu congregava desapareceram. O pastor da igreja que tanto pregava para mim a palavra de Deus, ele também desapareceu. Ele não está mais. E eu me lembro que o pastor dizia sobre o arrebatamento da igreja. Eu estava sentado na cadeira da igreja quando o pastor pregava o arrebatamento em um culto de Santa Ceia. Eu ouvia o pastor falando sobre arrebatamento e falando que nós deveríamos nos arrepender, que nós não deveríamos se enganar, que nem todas as pessoas que se assentam numa igreja serão arrebatadas, mas aqueles que vivem um verdadeiro arrependimento. Amados, será terrível aos irmãos da igreja, líderes que trabalharam na igreja, ficar no arrebatamento. Porque certamente alguns conhecedores das escrituras ficarão, e eles procurarão na Bíblia, nos 3 anos e meio iniciais, quando a igreja desaparecer, porque nesses 3 anos e meio iniciais, eles vão procurar entender o que aconteceu. Mas uma coisa será muito real: as pessoas que desapareceram, há uma semelhança entre eles. Eles vão dizer: o pastor da igreja sumiu, os irmãos que cantavam também sumiu, os irmãos que oravam na igreja, aquela irmãzinha que orava também desapareceu. Mas o que é incrível é que não só os seus líderes da cidade da Pitiringa desapareceu, mas também os missionários que estão nas bases missionárias espalhados para o mundo. Nós estamos vendo a notícia que todos desapareceram. Haverá uma semelhança entre os que desapareceram: eles temiam a Deus. E nesses dias, amados, será tão terrível, porque as pessoas que ficaram no arrebatamento, elas vão saber e vão procurar na Bíblia, e quando elas olharem na Bíblia, elas vão chegar em Apocalipse capítulo 3, e quando chegar no versículo 10, vai estar dizendo: porque o Senhor não nos destinou a ira vindoura que virá sobre todo mundo, mas o Senhor nos livrará daquela tribulação que há de vir sobre toda a terra. E elas começarão a continuar, e elas vão continuar lendo Apocalipse. E quando chegar no capítulo 6, elas vão entender que agora a terra vai passar por uma tribulação como elas nunca viram. Elas vão estar sem o convencimento do Espírito Santo. Elas não vão ter força espiritual suficiente para poder caminhar nos 3 anos e meio iniciais. Ela não vai ter os pastores e grandes mestres que pregavam a palavra, a verdadeira palavra. Porque é possível que falsos pastores fiquem, pastores que estavam preocupados apenas com aquilo que é da terra, pastores que se vendiam, pastores corruptos, pastores que estavam contaminados. É possível que esses falsos pastores fiquem, e esses pastores vão gemer e vão dizer: era melhor ter uma congregação como aquele pastor que eu conhecia, que era pequena e que não tinha muita gente, porque congregação que prega a verdade nos dias finais, antes do arrebatamento, é uma congregação vazia.
E eles vão pensar: é melhor que a minha congregação fosse uma congregação simples e pequenina. Era melhor que eu não tivesse um recurso muito grande. Era melhor eu ser pastor naquele bairro, naquela cidade pequena, onde era menosprezada pelos homens. Por que eu escolhi viver essa? Amados, nesses dias os pastores vão chorar e eles vão querer voltar e dizer: por que eu me preocupei tanto com a aparência? Por que eu me contaminei? Por que eu não se arrependi dos pecados que eu cometia, as escondidas? É nesses dias que os pastores vão chorar, mas será tarde demais. O que resta para os pastores que ficaram do arrebatamento é poder tentar trazer consolo para os crentes que viviam na igreja, mas que ficaram no arrebatamento. É tentar explicar o livro do Apocalipse, embora ele não gostava de pregar Apocalipse, mas ele vai ter que pregar Apocalipse nesses dias. Porque as pessoas não vão querer saber mais sobre prosperidade. As pessoas que ficaram no arrebatamento não vão querer saber sobre milagre. Eles não vão querer campanha de milagre, pastor Edmilson, na igreja. Eles não vão querer intercessão pelos familiares. Não, nesses dias as pessoas que ficarem, os crentes que ficarem, eles não vão querer campanha de milagre, de prosperidade, Paulo. O que eles vão querer é um pastor capaz de pregar aquilo que eles nunca ouviram, a pregar o livro do Apocalipse, a pregar o capítulo 6 de Apocalipse, a pregar o capítulo 7 de Apocalipse. Mas ainda bem que o Espírito Santo te trouxe num culto, no tempo da graça, antes do arrebatamento, para poder te preparar, para que você lave as suas vestes. Hoje é culto de ceia, não é apenas algo simbólico, não é apenas um passatempo, não. Hoje é a oportunidade de renovar a tua aliança, é a oportunidade de se prostrar, como nós ouvimos uma bela canção aqui. É momento de você olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu não vou me enganar mais, eu vou confessar os meus pecados, eu vou viver diferente a partir de hoje. Porque não há salvação parental. É meu parente vai me salvar. Não tem. É só você e Deus. A salvação é individual. Amados, então a minha maior preocupação é com quem está dentro da igreja há muito tempo, mas não tem fervor mais. O coração já não queima pelo Espírito Santo mais. Já não tem desejo de ler a Bíblia, já não tem desejo de orar, já não tem desejo de buscar a presença de Deus. É como se estivesse vivo, mas está morto. É como se tivesse vida, mas é como se fosse aquele vale de ossos secos que Ezequiel viu, aleluia, porque parece um exército, mas está morto. Parece um exército, mas são ossos secos, que precisa de uma voz que se levante no meio da congregação, e seja uma voz profética, e que o Espírito venha sobre os ossos que estavam apenas ocupando espaço. Porque Deus não quer que você ocupe espaço, Deus não quer que você ocupe um espaço, ocupe uma cadeira da igreja. Deus quer que você esteja aqui com o espírito renovado, com o espírito em fervor, com o espírito em chama, com o espírito cheio da unção e da palavra do Senhor. Amados, então a primeira preocupação é com os crentes que estão na igreja. Não importa o tempo que você está na igreja, o que importa é como está a sua vida espiritual hoje. Não importa quantas vigílias você já participou, não importa quantas orações você já fez, não importa quanta bagagem você tem ministerial. O que importa de verdade é como está a sua vida espiritual hoje. Porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. A segunda preocupação é com os que nasceram na igreja, mas não nasceram de novo. É possível que alguém que nasceu na igreja, que foi criado nos princípios de Deus, ouvindo os princípios de Deus, ele não seja salvo. É possível que alguém que conheceu Jesus desde o começo, desde o início da vida, ele caminhou, ele sabe como adorar, como levantar as mãos, como cultuar, como congregar, como se vestir, como se portar, como se portar na faculdade, como se portar no trabalho, como se portar entre os amigos, como se portar na escola. Mas ele não teve uma abertura de coração, ele não abriu o coração, ele não se rendeu a Jesus verdadeiramente, ele não se arrependeu verdadeiramente. Então ele é alguém que conhece
o caminho todo, mas ainda lhe falta tudo, lhe falta nascer de novo. É como Nicodemos, é como aquele homem que conhecia muito bem a palavra, que conhecia muito bem as escrituras, que conhecia muito bem o Pentateuco, que conhecia muito bem a Torá, que conhecia muito bem sobre os profetas. Ele sabia sobre o profeta Isaías, sobre Jeremias, sobre todos os profetas, mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus falou para ele: é necessário vos nascer de novo. Porque não é sobre o que eu conheço, é sobre o que eu vivo verdadeiramente, internamente. Amados, então a minha preocupação é com os que nasceram na igreja, mas não nasceram de novo. Terrível será ficar, porque quem nasceu na igreja ou está na igreja há muitos anos é alguém que já ouviu dezenas de vezes falando sobre o arrebatamento, e é possível que ele conheça muito sobre o arrebatamento. Aleluia. Tradição familiar não salva. Não existe parentesco espiritual capaz de salvar. Nós seremos salvos não pelos nossos parentes. Minha mãe é uma bênção, mas ela vai ser salva. E se você não se entregar, você vai ficar. E hoje o alerta do Espírito Santo é para essas pessoas que não nasceram de novo. Até quando você vai esperar para entregar a sua vida e viver a plenitude da vontade de Deus sobre a tua vida? Até quando você vai ficar fugindo de se entregar a Cristo e viver um verdadeiro arrependimento? Até quando você vai terceirizar esse arrependimento que você sabe que precisa se entregar, mas não se entrega? Quando é que você vai se entregar? Quando é que você vai se entregar completamente a Jesus? Se eu fosse você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ou que ainda não foi batizado, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Se eu fosse você, se entregava para Jesus hoje. A terceira preocupação é com os visitantes e não convertidos. Porque se ele não foi salvo durante o período que ele ficou no tempo da graça, ouvindo o pastor pregar a verdade da palavra de Deus, o evangelho que transforma, e ele não foi transformado, será muito difícil, não impossível, mas concorda comigo? Vai ser muito difícil ele se converter em 3 anos e meio. Porque, ao meu ver, ele precisa de 3 anos e meio para se converter. A igreja sumiu. Os que ficaram na terra, eles terão 3 anos e meio apenas. Bom, você sabe que 3 anos e meio passa muito rápido, né? 3 anos e meio, ao meu ver, por quê? Porque 3 anos e meio será falsa paz. É o tempo que dá para procurar os falsos pastores que ficaram na terra, os falsos líderes, para poder buscar uma direção da palavra de Deus e eles pregar o Apocalipse e falar: nós não fomos arrebatados. O que aconteceu com todo mundo que sumiu? A ciência está tentando achar uma solução, os grandes estudiosos estão tentando achar uma solução, mas a solução estava em um homem que não sabia ler e escrever, que foi arrebatado. Porque o que aconteceu foi o arrebatamento. Está escrito na Bíblia, tá? Vamos procurar? Vamos. Qual texto vocês vão cair? O texto que nós abrimos no culto hoje. Esse é o texto que vai explicar o sumiço das pessoas da terra. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ali está a resposta porque que o mundo, a ciência vai tentar encontrar e não vai encontrar. E com certeza a ciência não vai conseguir descobrir que é o arrebatamento, porque haverá nesse tempo muitas coisas vão acontecer. O mundo vai mexer de uma maneira muito rápida, a economia vai mexer de uma maneira muito rápida, os grandes grupos de nações que existem vai trabalhar muito rápido, a ONU vai trabalhar muito rápido, os grupos de nações vão trabalhar, o mundo vai se mexer de maneira global, de uma maneira muito intensa, a ponto que os cientistas eles vão enfrentar muita dificuldade para poder descobrir, mas os irmãos que vão procurar, os pastores que ficaram, os líderes das igrejas que ficaram, esses vão encontrar a resposta mais rapidamente, e é possível que encontrem a resposta nos 3 anos e meio inicial. E os que encontrarem a resposta, eles vão saber que é o arrebatamento da igreja. Agora eles vão ter que saber como ser salvo nesse tempo. Eles vão ler Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3, não vão achar Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 6. Apocalipse 6 vai assustá-los, mas não vai explicar como eles vão ser salvos. Apocalipse 7, eles vão ver que tem salvação nesse tempo. Tem salvação nesse tempo. Em Apocalipse 7, verso 14 e 15, a partir desses textos, ele vai começar a entender que há salvação sobre a terra. A pessoa sendo salva nesse período tribulacional.
E então eles terão 3 anos e meio. Agora, a pergunta para vocês da igreja é a seguinte: se eles não se arrependeram nesse tempo, será que eles vão conseguir se arrepender tão rapidamente em 3 anos e meio? Nascer de novo? É possível que sim, mas é mais possível que não. Amados, tempos terríveis virá sobre a terra, mas a igreja será poupada dessa tribulação. Então a minha preocupação é com os visitantes da igreja e com os não convertidos. É uma preocupação muito grande, porque Deus não quer que você frequente apenas uma igreja. Deus não quer que você apenas diga para alguém: eu estou indo para a igreja. Não, Deus não quer que você apenas venha para a igreja. Deus quer que você abra o teu coração para Jesus. Deus quer que você nasça de novo. Deus quer que você viva uma vida nova. Deus não quer que você apenas batize para dizer: olha, eu sou batizado. Não, Deus quer que você saia da prostituição. Deus quer que você saia da bebida. Deus quer que você saia da escravidão. Deus quer que você saia das drogas. Deus quer que você tenha uma nova identidade. E eu preciso te dizer isso, porque o Espírito Santo me trouxe aqui para trazer um alerta para a igreja às portas do arrebatamento. Visitantes, pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, ouça o Evangelho e creia no Evangelho, porque os que ouvem e creem no Evangelho serão salvos. Amados, a Bíblia diz em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Repita comigo, diga: quem crer e for batizado será salvo. Não é apenas se aproximar da igreja, de um prédio, é se aproximar de Jesus. Amados, então, essa é uma grande preocupação que eu tenho, porque em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha que texto poderoso. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amados, muitas pessoas que vão ficar no arrebatamento não foi por falta de aviso. O Gisvaldo falou aqui sobre isso. Não é por falta, muitas vezes nós somos avisados, muitas vezes nós somos alertados, muitas vezes nós ouvimos pregações, mas nós não mudamos, nós não nos arrependemos. Amados, então essa é uma preocupação, mas existe mais uma preocupação, a quarta preocupação: os familiares que ficarão. Os familiares que ficarão, porque se uma esposa for arrebatada e o esposo ficar, ela terá de enfrentar a dor não só do período tribulacional, do fato de ter ficado e de não ter reconhecido e voltado para Jesus enquanto há tempo, de ter se arrependido e confessado aquele pecado que cometia no oculto, aquele pecado que ele escravizava. Além desse grande dor de ter ficado no arrebatamento, terá de enfrentar a dor de ficar longe do seu familiar. Quem já leu alguns textos da Bíblia que diz que estarão 2 no campo, um subirá e outro ficará. Estará 2 numa casa, um vai ficar e outro vai subir. Amados, terrível será esse tempo, porque os familiares que ficarem chorarão amargamente. Os que tiveram a oportunidade de servir a Deus e não serviram, eles vão dizer: por que eu não fui para a igreja? Porque eu não fui com esse meu ente querido na casa do Senhor. Amados, é por isso que nós temos uma grande missão. O maior ministério que temos não é alcançar o mundo, mas é alcançar a nossa casa. É por isso que quando o anjo chegou na casa de Ló, o anjo disse: pega toda a sua família, pega todos os seus familiares e depois anuncia às pessoas da cidade e tirem eles da cidade, porque Deus mandará juízo sobre a terra. Tem quem diga: olha, Ló não foi, ele errou, porque ele não tirou a família. Não, irmãos, ele fez a parte dele, ele disse para a família sair da cidade, mas a esposa olhou para trás. Escute, tem coisa que eu e você não podemos fazer, mas tem coisa que nós podemos fazer. E o que é, pastor, que eu posso fazer? O que nós podemos fazer é chegar na nossa casa com autoridade e dizer para a nossa família: aceite a Jesus enquanto há tempo, entregue a sua vida a Jesus enquanto
a tempo, porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? E o que não pertence a nós é a decisão de entregar a vida para Jesus, é a decisão de sair daquele mundo imoral, de sair do meio da escravidão. Isso não pertence a nós, isso pertence a cada pessoa. Em outras palavras, nós não podemos mudar ninguém, porque essa é decisão individual. Mas uma coisa nós não podemos se acovardar, é de ser uma voz profética de Deus no meio da nossa casa. Quando Deus te colocar no aniversário da sua família, pregue Jesus. Quando Deus te levar num casamento dos seus familiares de outra cidade, anuncie Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Pastor, mas sabe o que é? Eu já sou taxado como crente, eu já sou taxado como alguém que, sabe, chato, que não participa de nada, como alguém que não compactua com aquilo que eles fazem. Aí eu falar de Jesus, vão me chamar de careta, vão zombar da minha fé. Escute, a Bíblia diz: aqueles que se envergonham de mim na terra, eu se envergonharei deles diante do Pai. Nós não podemos se envergonhar de Jesus, porque Jesus não é motivo de vergonha. Jesus é motivo de honra, de glória, de vitória, de louvor, de adoração. Nós não podemos calar a nossa voz no meio da nossa família, ainda que nos chamem do que quiserem chamar. É melhor ser taxado pelos homens e ser aceito pelo céu, do que negar Jesus e falar do Evangelho e falar do reino. Eu não sei se tem mão para levantar aqui hoje, mas Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar ousadia, Deus vai colocar sobre a tua boca a coragem para pregar o Evangelho no seu trabalho, para pregar o Evangelho na tua família, para pregar o Evangelho na tua rua, porque você vai subir, mas a vontade de Deus é que você seja um canal para que outras pessoas também sejam arrebatadas. Amados, então eu fico muito preocupado com os familiares que ficarão. Em Lucas capítulo 17, versículo 34 e 35 diz assim: um será tomado e o outro será deixado. Eles vão lembrar dos convites, das conversas, dos alertas, mas será tarde demais. A quinta preocupação, escute aqui, preste atenção agora. A quinta preocupação, as portas do arrebatamento. É sobre a última colheita que virá sobre a terra. Eu vi essa semana fotos e vídeos dos irmãos enquanto faziam evangelismo ali no centro da cidade. Eu via foto enquanto os irmãos do Samba na Vertical faziam evangelismo hoje. Aleluia. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque ontem eles estavam fazendo missões, hoje estavam fazendo missões pela manhã. Mas há de saber que enquanto os irmãos estão em uma praça pública, como estavam hoje pela manhã, pregando o Evangelho de Jesus, é possível que naquela hora ali, eles façam um apelo e alguém aceite Jesus, e no instante que alguém aceitar Jesus, o arrebatamento da igreja acontece. Qual foi a última colheita? Foi a última colheita. Mas quando será a última colheita? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã. É por isso que nós não podemos adiantar a evangelização. A verdadeira igreja de Cristo nos dias finais do arrebatamento, preste atenção, a igreja verdadeira nos últimos dias antes do arrebatamento é uma igreja que tem amor, que tem a essência do amor de Cristo, é uma igreja que prega a verdade da palavra de Deus, e é uma igreja que evangeliza. Eu vou dizer de novo, porque cada tempo que passamos tem uma moda, cada tempo que passamos tem uma cultura nova, cada tempo que passamos tem uma era diferente, uma era de vídeos, uma era de mídia, uma era de visível, de algo invisível. Mas escute, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando da palavra de Deus. A igreja verdadeira que estará ativa antes do arrebatamento é uma igreja que tem um amor de Cristo, que acolhe todas as pessoas, não apenas os ricos, que acolhe todas as pessoas, não só aqueles que são da sua geração, mas uma igreja que acolhe a todas as pessoas de igual forma, uma igreja que ama, que tem a chama do amor, uma igreja que prega a verdade do Evangelho e a palavra do Senhor, que não teme pregar a verdade, e uma igreja que evangeliza, que está trabalhando, como Ezequiel disse no capítulo 33, versos 7 ao 9, a ti constituí por atalaia. É uma igreja que se levanta como atalaia, que se levanta para poder trazer a última colheita sobre a terra. É
por isso que esses sinais servem de alerta. Fale para quem no teu lado: esses sinais servem de alerta. Cuidado, nem tudo que é visível, nem tudo que aparenta ser um ambiente legal, um ambiente confortável, é um ambiente que vive e prega a verdade do Evangelho. Amados, então a quinta preocupação é a última colheita. Olha o que diz em João capítulo 4, verso 35: os campos já estão brancos para a ceifa. Fala assim: os campos já estão brancos para a ceifa. Pode ser um culto simples, pode ser um evangelismo, uma conversa no trabalho. Você já imaginou, amados, você está fazendo um evangelismo? Você já imaginou você estar no horário de almoço falando de Jesus para um amigo do trabalho, quando de repente o arrebatamento acontecer e o seu amigo subir junto com você? Já imaginou um negócio desse? Já imaginou, Tiago, você está na praça ali fazendo evangelismo? Vocês fazem um apelo, a pessoa aceitar Jesus, e de repente vocês falam assim: vamos fazer a última saideira agora, o último hino. Naquele último hino, todas as pessoas do samba desapareceram. Você já imaginou os feirantes que ficarem? Você já imaginou as pessoas que estarão à volta de vocês ali assistindo o evangelismo? O que eles vão pensar? Você já imaginou o quão terrível será esse dia? Oh Deus, qual que é a responsabilidade da igreja? A igreja não pode cruzar os braços, a igreja não pode se acovardar. A igreja, eu sei que evangelismo é desconfortável, eu sei. Eu já fiz evangelismo há muitos anos. Eu sei que evangelismo é desconfortável. Eu sei que poder ir para a rua, para a calçada de uma avenida e falar de Jesus para as pessoas é desconfortável. É sair de um lugar confortável. Eu sei disso. Eu sei que é difícil você estar ali e ouvindo pessoas falar as coisas. Eu sei que é difícil, Danilo, você está fazendo evangelismo ali, uma pessoa vir embriagada, cair em cima de você ali, tentar tirar sua paz. Eu sei que é difícil as pessoas virem ali e começar a questionar você por causa da sua fé. Eu sei que é difícil as pessoas querem brigar com você na rua. Eu sei que evangelismo é desconfortável. Eu sei que evangelismo fecha algumas portas, algumas pessoas até vão embora, nem fala com você mais. É desconfortável, mas a igreja viva tem uma marca e tem um sinal. Ela foi cheia do Espírito Santo para evangelizar e para pregar a palavra de Deus. Um dos sinais de um grande avivamento não é trazer um cantor famoso para cantar na igreja e dizer: olha que avivamento, olha 10 pessoas caiu no chão. Não, isso não é avivamento. O verdadeiro sinal do avivamento começa com arrependimento, e o segundo sinal de um avivamento é a sede para ganhar almas, é a sede para pregar o evangelho, é a sede de ir para as ruas, é a sede de ir para as universidades, é a sede de pregar o evangelho aonde for preciso. Isso é avivamento, arrependimento e evangelização, porque primeiro Deus incendeia o homem e depois Deus faz através do homem. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Amados, então eu termino aqui a mensagem dizendo que será terrível. São 5 alertas de Deus aqui hoje. A igreja precisa viver um verdadeiro arrependimento. Nós não podemos enganar nós mesmos. Nós sabemos o que nos domina, e hoje nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós sabemos o pecado que nos domina, e hoje nós temos que cortar o mal pela raiz. Porque arrependimento é cortar o mal pela raiz. Arrependimento não é terceirizar a mudança. Não é, eu já mudei um pouco hoje, amanhã eu mudo mais. Não, arrependimento não é isso. Não, mas tá bom, pastor, eu já estou um pouco melhor do que eu estava. Eu vou se arrependendo aos poucos. Não existe isso. Não existe arrependimento aos poucos. Arrependimento não é uma atitude progressiva, é instantânea. Eu me arrependo completamente. Eu confesso completamente.
Não é como Judas fez, de pensar por um lado, não, olha, mas puxa, porque eu fiz isso? Não, é viver um arrependimento verdadeiro, completo. É você dizer, não, eu errei, eu estou pecando, e eu vou cortar o mal pela raiz. E eu quero terminar rapidamente, para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos terminar lendo esse texto. Apocalipse capítulo 3. Aleluia. É muito forte esse texto que eu vou ler. Versículo 14. Veja, é uma alerta de Jesus para a igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Eu termino aqui, falando de uma igreja que Jesus alertou. Então preste atenção. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Ó, preste atenção, que é um alerta para a igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso, diz o Amém, e testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Quem vai nos aprovar não somos nós mesmos, é Cristo. Quem diz se nós estamos certos ou errados não é nós mesmos. Eu acho que eu estou certo, não, é Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Sabe por quê, irmãos? Esse detalhe aqui, porque quem é frio, ele reconhece que precisa mudar. Agora quem é morno, ele acha que já está tudo bem. Está tudo bem, eu não preciso mudar, está tudo em ordem, ó. Eu pequei ali, mas eu compenso no culto. Sexta-feira eu estou no culto. Eu peco hoje, mas amanhã eu estou tranquilo, porque eu estou no culto. Esse é o morno, está entendendo? Ele acha que está tudo bem. Ele pode falhar aqui hoje, porque amanhã ele vai pedir perdão. Não, isso é abuso da graça de Deus. Deus te limpou, te lavou, te salvou, não para viver escravo do pecado. O frio, ele diz, eu tenho que ser quente. O quente diz, eu tenho que continuar fervoroso. Aí o morno, ele diz, eu não sou meio quente, não sou meio frio, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está tranquilo. Deus não te quer de maneira fria, Deus não te quer de uma maneira morna. Deus quer você com chama no coração, com fervor no coração. Deus não quer uma igreja fria, Deus quer uma igreja fervorosa. E uma igreja fervorosa não é gritar, glorificar alto, virar mortal, não. Sabe o que é uma igreja fervorosa? Uma igreja fervorosa é uma igreja que não consegue dormir sem falar com Deus. Uma igreja fervorosa, quando acorda pela manhã, tem desejo de dobrar o joelho e buscar a presença de Deus. Uma igreja fervorosa pega um texto da Bíblia para ler e começa a mergulhar e começa a chorar na presença de Deus. Essa é uma igreja fervorosa, é uma igreja zelosa. Conheça as suas obras, que não és frio nem quente. Quem dera se foras frio, crente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que ele está dizendo é que se o arrebatamento acontecer, vai ficar. Como dizes, rico sou. É uma igreja que não reconhece o seu erro, é uma igreja que não reconhece o seu pecado. Rico sou, não é rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é uma pessoa sem a graça, um miserável, um pobre, um cego, um nu. Amados, o versículo 17 mostra que a igreja que vai ficar no arrebatamento é uma igreja que não foi capaz de olhar para dentro de si mesmo. E eu fui muito impactado pelo louvor que os irmãos louvaram aqui. Tecnicamente, amados, na parte da música estava perfeito, foi lindo. Os instrumentos estavam tudo perfeito, Thiago. Mas além disso, o que mais impressionou foi a profundidade dessa canção. Porque muitas vezes nós gritamos e não olhamos para dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós cantamos lindamente, mas não somos capazes de olhar para dentro de nós mesmos. E hoje, o alerta do Espírito Santo é que essa ceia pode ser a última ceia.
Não, ninguém glorificou, vou falar de novo. Essa ceia pode ser a última ceia antes do arrebatamento. Pode ser a última. Irmão, há quem espere a próxima ceia, mas pode ser que a próxima ceia seja a ceia que Jesus prometeu, quando olhou para os discípulos no cenáculo e falou assim: olha, não fica triste, eu estou dizendo que é a última ceia, mas não fica triste, porque ainda vocês comerão da vide comigo, no reino do meu Pai. Nós vamos ter uma ceia com Jesus ainda, particularmente lá. Então, pode ser que a próxima ceia seja a próxima ceia lá. É por isso que hoje nós temos que se arrepender verdadeiramente aqui. Aliança, fazer uma aliança com Deus de verdade aqui hoje. Colocar aqui e dizer: eu não estou olhando para dentro de mim mesmo, eu estou me escondendo, eu estou aqui, mas não me entrego completamente, não me arrependo completamente, mas hoje eu vou, ainda que eu perca alguns amigos. Escute, é melhor você perder alguns amigos e não perder o reino de Deus. Aconselho que de mim, olhe, presta atenção aí. Compre-se ouro provado no fogo. O ouro é para provar a fé. O ouro é para, nós temos que ser provado. A nossa fé tem que ser provada. Para que te enriqueças. Uma pessoa rica não é uma pessoa que aparentemente está tudo bem. É uma pessoa que está sendo provada pelo Senhor, moldada pelo Senhor, e está sendo aprovada. Essa pessoa é rica, está se enriquecendo. E roupas brancas, está falando de santidade, de uma vida lavada, sabe? Deus está dizendo: olha, troca suas roupas. Igreja, Ele está falando para a igreja: troca suas roupas, troca suas vestes. Você chegou aqui e está ouvindo essa mensagem, troca suas roupas. Eu tenho roupa nova, uma roupa branca, lavada, purificada para você. Tira o pecado que está te dominando, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Ele está dizendo que você está vestido. Ele está dizendo assim: você está vestido, mas é como se estivesse nu. E a sua nudez é uma vergonha. Ele está dizendo, em outras palavras, você está vestido com uma roupa de religiosidade, mas diante dos meus olhos tudo está aparecendo como é. E aos meus olhos é vergonhoso. Aos olhos dos homens está tudo bem, mas aos meus olhos está tudo errado. E não apareça a vergonha da nudez, e que unja os teus olhos com colírio. A igreja que perdeu a veste é uma igreja que perdeu a santidade. É uma igreja que também, quando fala colírio aqui, para que vejas, é uma igreja que perdeu o discernimento. É uma igreja que já não consegue discernir mais o que é pecado e o que não é pecado. É uma igreja que já está vivendo assim no automático e já não consegue mais reconhecer os seus erros. Eis que estou à porta, ou melhor, verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, não sei se alguém pegou aqui, mas hoje o Espírito Santo que está entregando essa palavra, não agora, mas desde o devocional, o Espírito Santo está trazendo essa palavra para a igreja hoje, porque ama a igreja, Ele nos ama. Porque é melhor Ele nos confrontar hoje, Gabriel, mas quando nós formos arrebatados, Ele poder nos ver e nos dar um abraço e dizer: valeu a pena te confrontar, valeu a pena falar a verdade para você, valeu a pena pregar o que você precisava ouvir. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso. Sê, pois, zeloso. Sabe o que é o zeloso aqui? O zeloso aqui é alguém que está ouvindo a palavra de Deus, que está vivendo um verdadeiro arrependimento. Alguém o zeloso aqui é o que Deus quer que você seja, para que você seja arrebatado. E arrepende-te. O zeloso também é ser fervoroso, é ser vigilante. O que mais? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. A pior coisa é colocar Jesus do lado de fora da nossa vida. E é possível alguém fazer isso. É possível nós estarmos dentro da igreja e colocar Jesus do lado de fora. Quando o Espírito Santo quer falar conosco, que nós não oramos, não aceitamos, não cremos, não se arrependemos. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Amados, tem um trono preparado para você que está aqui hoje. Ele está dizendo que a igreja que se arrepender tem um trono preparado para que ela se assente. Tem quem diga: não, é apenas o trono de Deus. É claro que o trono de Deus é insubstituível, Ele é todo poderoso. É claro que tem um trono de Jesus, mas Ele está dizendo: tem um trono para você. Você vai governar ao meu lado, você vai servir ao meu lado.
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono, no seu trono. Ele está dizendo que você precisa vencer. Não pense que você está na igreja, você é membro, você já é batizado, já está tudo bem, sua cadeira já está preparada. A cadeira só é conquistada ao que vencer. Fala para quem está do teu lado, porque é muito forte isso aqui. Fala, a cadeira só é garantida se você vencer. E sabe quando que você vai vencer? É quando o arrebatamento acontecer. Fala para o teu lado aí. E nessa hora você está perseverante, arrependido, com a veste lavada, uma vida nova. Aí você subir, aí você garantiu a cadeira. Ninguém pode bater no peito. O que está dizendo aqui é que ninguém pode menosprezar, ninguém pode subestimar, ninguém pode dizer assim, não, eu já conquistei, está tudo bem. Não, amados, não é pela história, não é pelo ministério, não é pelo tempo de bagagem, é pela perseverança constante. Fiel, 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 fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da ao que vencer, ó. Aí diz assim, o verso 22 para terminar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos.